Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado O que Somos? Esse artigo foi escrito originalmente pelo Neno Vasco e a Bia trouxe ele aqui pro Medium. Ela postou aqui, no caso, esse artigo no dia 3 de janeiro de 2020, há um ano atrás. Então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, começarei a ler esse artigo. Primeiro ela dá aqui uma introdução para o artigo em si do Neno Vasco. A força que o movimento operário em São Paulo experimentou durante os primeiros anos da República Velha entra em declínio a partir de 1920, efeito das violentas repressões por parte do Estado e da polícia, que os trabalhadores organizados vinham enfrentando. Ainda assim, a imprensa continuava a ser uma importante ferramenta de propaganda e agitação entre os anarquistas. O jornal A Plebe passara a ser publicado em 1917, ano da greve geral, sob iniciativa de Edgar Lewenhoff. Retirei da edição número 54, ano 4, de 28 de fevereiro de 1920, o texto transcrito a seguir. Seu autor é Gregório Nazianzeno Moreira de Queiroz e Vasconcelos, ou Neno Vasco. Imigrante português, se tornou um dos nomes mais conhecidos no movimento anarquista brasileiro do período. Morreu em Portugal no mesmo ano em que este texto foi publicado. 100 anos nos separam das palavras escritas por Neno Vasco, mas 100 anos também nos unem pelo laço do ideal anárquico. Então, agora, com toda essa introdução aqui para o artigo do Neno Vasco, começa a partir daqui a leitura do próprio artigo do Neno Vasco em si. Somos socialistas e anarquistas. Como socialistas, atacamos o instituto da propriedade privada e a moral que o tem por base. No monopólio da riqueza produzida por todos, sem que a parte de cada um possa ser rigorosamente determinada na apropriação individual da terra, dos meios de produção e de comunicação, bem como dos produtos, vemos nós a origem principal da miséria e do aviltamento da grande maioria, da insegurança e inquietação de todos. Sujeito à escravidão do salariato, o trabalhador, recebendo em troca do seu labor uma pequena parte do que produz, vê muito limitada sua possibilidade de consumo. Não pode comprar. A produção é então igualmente limitada, pois que não se produz para satisfazer as necessidades de todos, mas para vender. Sucede mesmo este absurdo, quando, graças à desorganização da produção, esta se torna por um momento superior às possibilidades de compra, não às necessidades reais. A crise lança na rua milhares de obreiros. Com a desocupação, é ainda menor a possibilidade de consumir, de comprar. E a miséria é maior quando há excesso de produção. Não se produz para todos, e no entanto não faltam as matérias-primas, as máquinas, as terras e os braços desocupados. A solução que defendemos é a seguinte: destruir esse terrível direito de vida e de morte que tem o proprietário, senhor dos meios de produção, sobre o trabalhador, desprovido de tudo, socializando para isso, isto é, pondo à disposição de todos a terra, os instrumentos de trabalho, os meios de comunicação, as matérias-primas, tudo posto em ação por todos e em proveito de todos. Queremos uma sociedade que tenha por fim assegurar a cada um o seu desenvolvimento integral. Uma sociedade em que o trabalho, tendendo à satisfação das necessidades dos indivíduos, seja escolhido por cada um e organizado pelos próprios trabalhadores. Tomamos o nome de anarquistas ou libertários, que no caso tem uma nota de que libertário é um termo empregado historicamente pelos anarquistas contrários ao Estado enquanto forma de organização política e ao capitalismo enquanto sistema econômico, e que a atual adoção deste por grupos autodenominados anarcocapitalistas é uma deturpação. Agora que lemos essa nota, voltar aqui ao artigo.
Porque somos inimigos do Estado, isto é, do conjunto de instituições políticas que têm por fim impor a todos os seus interesses e a sua vontade, mascarado ou não com a vontade popular. O governo, poder executivo, legislativo e judicial, sob o pretexto de cuidar dos interesses gerais, não faz mais do que defender a classe economicamente forte, que o ampara e o escolhe. A sua justiça é uma justiça burguesa. O juiz só condena o fraco, o pobre, só com este o carcereiro é rigoroso. A sua polícia é a guarda do cofre forte. O seu patriotismo é o dos banqueiros e dos grandes exportadores. Os seus serviços públicos são especialmente para os ricos e servem sobretudo para gratificar os amigos e defensores. Uma boa parte dos impostos pagos pelos produtores, os trabalhadores, destinam o governo à sua própria defesa, à conservação no poder de sua confraria, comprando cúmplices, dispensando empregos, sinecuras, aí que no caso tem uma segunda nota, de que sinecura se refere a emprego ou cargo rendoso que exige pouco trabalho. Agora que eu já disse aqui o que é sinecura, voltando à leitura do artigo. E subsídios. Classe privilegiada, ele próprio, no caso de subsistir depois de suprimida a classe burguesa. Necessidade de conservação o levaria a restabelecer o privilégio para criar um partido seu, interessado em o sustentar. Emprega uma boa parte das forças sociais em se defender, em reprimir os protestos e revoltas, em refrear as iniciativas, não cedendo liberdade, senão a contragosto, quando quer salvar o principal, ou quando os governados as tomam e usam sem pedir licença e nada produz, nem promove, partindo a iniciativa de progresso dos indivíduos, que usam da porção de liberdade que o governo não pôde sufocar. Proclamando-se, apesar de tudo, indispensável, induz os indivíduos a esperarem tudo da lei, da providência Estado, a abandonarem a iniciativa e a associação livre. Somos, pois, anarquistas, porque queremos uma sociedade sem governo, uma organização política livre, indo do indivíduo ao grupo, do grupo à federação e à confederação, com desprezo de barreiras e fronteiras, sendo a associação baseada sobre o livre acordo e naturalmente determinado e regulado pelas necessidades, aptidões, ideias e sentimentos dos indivíduos. É para nós essa a organização política correspondente ao socialismo. A anarquia é o vaso, que pode conter e garantir a igualdade de condições econômicas. Concepção integral. O socialismo anarquista tem um método próprio de ação, baseado sobre a livre iniciativa e a solidariedade. Os poderes públicos cedem apenas as liberdades que são tomadas. A lei é inútil quando não é nociva. Fica a letra morta quando registram liberdade, se o povo não a defende e usa. Repudiamos, pois, a ação eleitoral e parlamentar, que só serve para reforçar o Estado, dar prestígio às velhas instituições autoritárias e adormecer as energias populares. O nosso método é a ação direta, que desde já, ainda na conquista de pequenos melhoramentos atuais, tende a despertar a iniciativa e a coragem. A leva a agir por conta própria, a unir-se, ensina a viver sem tutela. A nossa tarefa mais urgente é a organização, no campo econômico e político, e a propaganda oral e escrita. A luta contra a ignorância. Além desses meios de ação direta, preconizamos a greve, a boicotagem, a sabotagem, a agitação de praça, o comício, a greve geral, e por fim a insurreição e a expropriação a que os oprimidos e expoliados devem recorrer, se a isso levados pela necessidade e pela consciência da própria força. Tomamos parte ativa no movimento operário. O isolamento levar-nos-ia à esterilidade, ou reduziria o anarquismo a um simples movimento político, da extrema liberal, a um torneio filosófico de diletantes, em passeio pelos campos floridos da teoria. Dentro das sociedades operárias de resistência de que fazemos parte, como trabalhadores com interesses idênticos dos outros, defendemos o abstencionismo eleitoral, a neutralidade de associação na política parlamentar. Fora desta,
alarga o campo de ação de comum acordo, sem distinção de partidos. E assim como a sociedade de resistência, neutra em matéria religiosa, não deixa de combater as uniões de fura-greves católicos e os padres que se opõem ao lado dos patrões, assim também, embora neutra em eleições, não deixa de lutar contra as prepotências do poder político. É preciso não confundir a luta de um partido com a luta de classe. Então é isso. Como falei, esse artigo aqui é escrito pelo Neno Vasco, apresentado pela Bia, na página dela no Medium. Espero que todos tenham gostado da leitura aqui desse artigo. E como eu sempre digo no canal, até mais.